Clube do Remo vence o Botafogo por 2-1 de virada e Remo arranca a primeira vitória fora de casa. Bora falar desse jogaço? Vem que o RemoCast te conta. E antes da gente falar desse jogão, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no canal do RemoCast, curte nossos conteúdos e se você tem algum parceiro, algum amigo remista que ainda não conhece o projeto RemoCast, manda esse link para ele fazer parte da maior e melhor mesa de debate sobre o Clube do Remo. Lembrando que o RemoCast chegou a 10 mil inscritos. Então, se você chegou aqui, deixa o like e te inscreve no canal. A gente vai passando por lado aqui, nesse domingão alegre, né? Curtindo essa vitória do Clube do Remo, até que enfim um domingo de tranquilidade. Mas antes de falar desse jogo, a gente passa a nota, né? Falecimento da senhora Léa Cecília, né? Mãe do presidente Tonhão, né? Tem muito o que falar, né, pessoal? Uma notícia triste, né? Sempre um ente querido, principalmente mãe. Então, RemoCast passa aí os sentimentos, as condolências ao presidente Tonhão. Muita força aí para o presidente e para os seus familiares, né? E vamos falar aqui um pouquinho do jogo. Clube do Remo que venceu brilhantemente a equipe do Botafogo, em pleno estádio do Engenhão. Mais um show da torcida do Clube do Remo nas arquibancadas. A torcida do Remo não tem dúvida, é um fenômeno azul, invadiu lá o Rio de Janeiro, apoiou e veio a vitória do Clube do Remo diante do Botafogo, um jogo que a gente começou achando ali, né, dá para ganhar, teve ali umas situações ali que o Jajá não tocou a bola, mas no final deu tudo certo e o Clube do Remo arranca a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série A de 2026. Verdade que a situação da tabela muda pouco, o Clube do Remo ainda um pouco distante de sair, mas o Remo precisava dessa vitória, né? A gente sabe que a vitória traz confiança e é isso que esse time está precisando, porque eu acredito que que o Remo, apesar de ser uma competição muito difícil, tem condições de reverter esse quadro. A gente vai para o estádio sempre nesse intuito de tentar reverter essa situação de estar na zona de rebaixamento, então essa vitória muito importante. O Clube do Remo, que entrou com essa formação aí, que vai se tornando a formação padrão do treinador Léo Condé, que inclusive foi questionado, não gostou muito lá na coletiva de imprensa, lá pelo amigo Rodolfo Souza, da Rádio Liberal, sobre a ausência do Pico, que a gente vai falar isso aí mais para frente. Mas o time base do Léo Condé está virando padrão, já que vem se repetindo, vem dando entrosamento, por que não dizer que dando liga, né, depois dessa vitória do Botafogo. Marcelo Rangel, Marcelinho, Marlon, Chamba e Mike. Zé Ricardo, Zé Wellison e Patrick que jogou muita bola, né? Foi muito questionado logo no início do campeonato, entrou gol naquele jogo contra o Vitória, mas vem jogando muita bola, muita personalidade nesse jogo, mostrando liderança, está ajudando muito. E finalizando o trio de ataque, Pikachu, Jajá e Aleph Manga. Galera, sobre esse questionamento do Pico, né? Eu acho que tem que botar o argentino para jogar. Eu acho até que o Léo Condé muitas vezes demora a colocar. Mas isso especificamente, o que eu vou dizer? O time vem jogando bem, cara. O time vem jogando bem. Eu já disse, inclusive, em programas passados, que falta mais sorte do que futebol, né? A gente teve condições de ganhar contra o Grêmio, a gente fez um grande jogo contra o Bahia, a gente teve condições de ganhar contra o Cruzeiro, contra o Vasco. O Cruzeiro não jogou nada aqui, ganhou numa bola. Hoje fizemos um novo jogo, hoje não, fizemos um jogo duro contra o Botafogo, né? Então eu acho que esse time que o Léo Condé pensa como ideal vai se aprimorando, vai ganhando corpo, né? Então isso leva tempo, né? Lembrando que por que não dizer dos principais jogadores, né? Dos jogadores ali com uma técnica diferenciada, que é o caso do Vitor Bueno e o Talhari, que já mostrou muita qualidade, estavam fora da equipe na partida. Então, isso é um fator também que corrobora aí
o jogo, a equipe que o Léo Condé vem pensando como inicial. E aí, tu ainda concorda que o argentino precisa entrar, ou tu já está concordando que esse meio-campo que ele coloca é o meio-campo ideal para começar a partida? Eu acho que tem que deixar o cara trabalhar, esperar o resultado. O Pico está entrando, pode entrar um pouquinho mais, beleza, porque eu já vi gente cansando. Eu vi, por exemplo, o Zé Ricardo poderia ter saído um pouco antes, mas de todo modo eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança, até porque a competição é muito difícil, né? O jogo começou, galera, ali o Remo tomou mais um gol de desatenção, né? O Marcelo Rangel, que fez um jogo brilhante mais uma vez, né? Para variar, fez um jogo brilhante mais uma vez. Já tinha defendido uma bola praticamente na mesma circunstância que depois sairia o gol. Bola cobrada ali de escanteio no primeiro pau, ninguém soube para cortar, Rangel defendeu a primeira. Na segunda, mesma jogada, o cara cabeceia no meio de 2, 3 zaga do Clube do Remo. Condé fica muito aborrecido no meio de campo ali. E aí a gente vê, né, galera, que, mais uma vez, uma coisa que eu também venho falando, muitos erros, a gente tem tomado gol de lateral, né, de desatenção, e aí acaba recaindo essa questão do Pico, mas a gente tem que ver que a nossa defesa erra, o nosso ataque erra, como errou de novo, já ali em alguns lances de individualidade desnecessária, poderia ter feito ali até um placar mais elástico. Então, eu acho que nem sempre o segredo da discordância da torcida, o problema, o que realmente vem acontecendo, está ali no meio de campo do Clube do Remo, né? Tomamos mais um gol besta, mas conseguimos reverter, né? O Clube do Remo jogou muito, muito bem, criou oportunidades, tiveram essas duas oportunidades que o Jajá poderia ter tocado, uma no primeiro tempo, que o Aleph Manga estava do lado, atrás da linha da bola, ia fazer o gol de cara torta, se ele passa a bola, não passou. Eles até dão uma entrevista no final do jogo, já meio que se desculpa, diz que não viu. Mas no segundo tempo entra numa bola sozinha também. Se ele passa pro lado, o Mike entra com a bola e tudo no gol do Botafogo. Então, já precisa ter um pouco mais de atenção nessa coisa, já que ele deu a entender que ele não foi fominha, né, que ele realmente não viu, mas é preciso estar mais atento aí, porque essas oportunidades não podem ser perdidas. Então, o Clube do Remo fez 2 gols, desperdiçou algumas oportunidades. De modo geral, apesar do erro, acho que fez uma boa partida defensiva, e também eu acho que o meio-campo do Remo fez um jogo interessante de transição. Patrick ali, talvez o destaque da partida, né? O Zé Wellison ali, eu acho que também correndo bastante. Eu acho que quem foi um pouquinho abaixo, errando, principalmente intensificando os erros quando o cansaço chegou, foi o Zé Ricardo. Né? Algumas bolas ele abandonou ali. Enfim, uma atuação um tanto controversa, na minha humilde opinião. Né? E aí depois entrou, fez as mudanças. Acho que as mudanças eram essa mesma. Entrou o Pico, o Jaderson, que acabou fazendo, né, comemorando aí 100 jogos com a camisa do Clube do Remo. O Jaderson que veio com a gente ali, Série C, Série B, Série A, coroando 100 jogos aí na Série A. Espero que tenha uma sequência. É um cara que tem muita intensidade, teve aquele tempo parado lá por conta daquela grave contusão, mas é um cara que eu acho que pode dar muitas alegrias aí para a torcida do Remo. E depois do gol, uma jogada lá que o Aleph Manga, né, mandou um balaço empatando o jogo ali, o goleiro nem viu por onde passou a bola, comemorou com a galera, fazendo 1-1. E para encerrar a partida, já, né, ele que tinha feito ali, deixou de dar 2 assistências, acabou fazendo, coroando. É que ele vinha já fazendo algumas boas jogadas, né, em jogos anteriores. O cara também não enxergou onde ele estava nesse jogo. O zagueiro do Botafogo estava marcando ele, não viu já por onde passava, né? Então, essa dupla aí acabou garantindo esses 3 pontos fora de casa, né? Depois de não sei quantos anos aí, mas não interessa, interessa que vencemos. O Clube do Remo ganha confiança para a sequência da competição. Vai ter também um confronto que a gente vai pegar o Bahia dentro de casa, vai ser com certeza estádio lotado, e a gente precisa de confiança, retorno do Vitor Bueno, recuperação do Talhari. Então eu acho que é um ambiente
extremamente propício. Eu acho que a gente tinha que parar um pouco essa pressão, né, deixar o Léo Condé trabalhar, dar um pouco de tranquilidade para os jogadores, que eu acho que num ambiente mais tranquilo, né, com menos pressão, vamos ver se esse time se acerta. E depois dos gols, foi só correr pro abraço. E a torcida do Remo acabou invadindo lá na hora da saída do Mangueirão, do Engenhão. Muita festa que já tomou aí as páginas, tanto daqui quanto do país inteiro, mostrando a força da torcida do Clube do Remo. A gente vai ficando por aqui, acompanha lá, estão todos os gols lá, melhores momentos, tudo lá no canal do RemoCast. Então a gente vai ficando por aqui, novas informações a gente traz. Lembrando que na segunda-feira tem live, super brinde com Pix premiado. A gente separa aqui uma camisa para fazer o brinde de algum prêmio relacionado a algum produto licenciado do Clube do Remo. Valeu, galera. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tamo junto.